Bom, agora é o nosso último vídeo da revisão sobre a segunda lei de Ohm, que fala também sobre a resistência, só que aqui fala de uma maneira mais específica, considerando o comprimento do resistor, a área do resistor e o material com que o resistor foi feito. Então, George Simon Ohm, ele concluiu com seus estudos que a resistência, ela depende do comprimento do resistor, da área do resistor e também depende do material com que o resistor é feito. A segunda lei de Ohm, ela é dada por essa expressão. Resistência, dada em Ohm, é igual a Rho, esse P deitado aqui, a letra que a gente chama de Rho, que significa resistividade do material. Normalmente ele é dado por Ohm-metro, a unidade de medida. L é o comprimento do resistor, que é dado em metro, e a área de seção reta do do resistor, que é dada em metro quadrado. Eu vou mostrar uma tabela aqui agora. Essa tabela aqui, ela mostra a resistividade de alguns materiais a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a prata, ela possui uma resistividade, que quando é dada em ohm-metro é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 8. O cobre tem outro valor, o alumínio tem outro valor, a platina, o ferro e assim sucessivamente. Então, cada material possui a sua resistividade. E essa resistividade influencia no valor da resistência que o material tem à passagem de corrente. Outra coisa, observando aqui o tamanho do resistor, considerando aqui a área de seção transversal e aqui o comprimento do resistor, nós podemos concluir o seguinte: quanto maior o comprimento do resistor, maior vai ser a resistência, são diretamente proporcionais. Quanto menor a área de seção transversal, maior será a resistência, ou quanto maior será a área, menor vai ser a resistência. São grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que a resistência ela será maior quando o comprimento for maior e a área for menor, ou a resistência será menor quando a área for maior e o comprimento for menor. Fizemos uma questão dessa, coloquei no exercício de revisão também uma questão dessa. Para calcular a resistência do material à passagem de corrente elétrica, utilizando a segunda lei de Ohm, eu trouxe um exemplo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é retirar os dados. Um fio de cobre de comprimento, nós chamamos o comprimento de L. O exercício fala que o comprimento vale 120 metros. E área 0,5 milímetros ao quadrado. Então, a área é 0,5 milímetros ao quadrado. Nós estudamos em sala a análise de unidade de medida e verificamos que nós não podemos utilizar o comprimento em metro e a área em milímetro quadrado, não é compatível às unidades de medida. Então, a gente transforma isso aqui. Como é que vai ficar 0 milímetro ao quadrado? 0 milímetro ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. A gente também já estudou isso aí em sala de aula. Então, nós já tiramos aí os valores do comprimento, que é 120 metros, da área, 0,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Outro valor que o exercício me dá é a resistividade do material, ou seja, a resistência específica daquele material à passagem de corrente, que é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. E o exercício vai e me pergunta qual é a sua resistência elétrica, qual é a resistência elétrica desse fio de cobre. Então, vamos utilizar a expressão da segunda lei de Ohm.
R é igual a Rho vezes L sobre A. Eu tô querendo saber o valor da resistência, então eu permaneço com ele aqui. A resistividade eu tenho, é esse valor, 1,72 vezes 10 elevado a menos 8, vezes, quanto que é o comprimento? 120, então no lugar de L aqui eu coloco 120, dividido, quanto que é a área? 0,5 vezes 10 a menos 6, então eu coloco aqui 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. E agora eu termino de resolver a expressão. Aí fica da seguinte forma, resistência é igual. Vamos primeiro pegar esse valor e multiplicar por esse, 1,72 vezes 120, que dá 206,4, e eu conservo a potência, sobre 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. E agora, como é que eu faço? Divido 206,4 por 0,5. 206,4 dividido por 0,5 dá 412,8. E agora, como é que eu resolvo essa potência aqui? Vocês já sabem disso aqui, né? Já estão cansados de saber. Conserva a base, divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Então, vai ficar menos 8 menos menos 6, ou seja, menos 8 mais 6, que vai ficar menos 2. Vocês também já sabem que quando eu caminho a vírgula para cá, você acrescenta aqui na potência, mas eu vou cobrar só até aqui. Ohms, né, que nós estamos falando de resistência, mas ou isso aqui também poderia ser 4,12 ohms, se for o caso de andar com a vírgula para cá e excluir a potência aqui. Então é isso, não fiquem apenas nesse vídeo, estudem pelos exercícios de vocês também. Tchau!